Olá, pessoal do segundo log. Tudo bom com vocês? A aula dessa semana, ela tem uma sequência, é o mesmo tema que nós estamos trabalhando há 2 semanas atrás, né? 3, na verdade, porque tivemos feriado. O tema continua sendo grandezas químicas. Eu vou fazer com vocês hoje um resumo e vou ensinar para vocês mais ou menos como vocês podem fazer para estudar. Fazer uma organização de estudos, né? Um mapinha mental, para que vocês tenham um resumo próprio, para que vocês criem o hábito de escrever, de fazer anotações e possam estudar e resolver a atividade da semana, que é justamente sobre grandezas químicas e sobre esse assunto que a gente vem trabalhando há vários dias e exercícios, belezinha? Então, vamos começar. Eu montei aqui, passo a passo, como eu faria um resuminho, né? Um mapa mental com os principais tópicos que nós vimos dentro desse assunto. Então, o que nós vamos discutir? Né? O que nós precisamos relembrar? Primeiro, o que é a unidade de massa atômica? Como que eu determino a massa atômica de um elemento químico? Como é que surge aquele valor lá na tabela periódica? A massa molecular e a massa de íons. Quantidade de matéria, que é o famoso mol. A constante de Avogadro, né? Aquele número que me diz exatamente quanto vale um mol. A massa molar das substâncias e alguns exemplos. Então, essa vai ser a ordem, né, a sequência do que nós vamos discutir, do que nós vamos revisar, na verdade, nessa aula de hoje. Então, como é que eu começaria, né, o meu resumo, supondo que eu estivesse fazendo lá no meu caderno? Bom, coloco lá o assunto principal, que são as grandezas químicas, e nós vimos que as grandezas químicas que nos interessam são duas. A primeira delas a gente chama de unidade de massa atômica, que é o U, né? É aquela unidade escolhida, criada para medir massa de coisas muito pequenas. Então, como que foi definido o que é um U, né? Quanto vale um U? Ele é 1/12, é uma partezinha em 12 da massa do carbono 12. Então, essa é a definição. Eu pego o carbono de massa 12, lembra que o carbono tem vários isótopos, né? Tem o 13, tem o 14. O carbono de massa 12 foi escolhido como unidade padrão. Cada partezinha, né? Cada uma das 12 partes ali, a gente vai chamar de um U. E se eu quiser, né, converter, se eu quiser passar algum valor que foi dado em U para gramas, ou o contrário, né, algum valor que foi dado em gramas para unidade de massa atômica, qual que é a relação? Bom, um U vale aproximadamente 1,67 vezes 10 a menos 14, a menos 24 gramas. Então, é muito pequeno, né? São 24 zeros ali. Uma unidade extremamente pequena para medir que tipo de coisa? Bom, ela é usada para medir massa, como o nome já diz, mas de átomos, de moléculas, de íons, de coisas extremamente pequenas. Então, o U ele é usado para medir a massa de coisas microscópicas, átomos, moléculas e íons, por exemplo. E a gente tem a nossa segunda unidade de massa importante, unidade de grandeza química importante, que seria a quantidade de matéria. Então, olha só, a unidade de massa é para medir, o nome já diz, a massa, e a quantidade de matéria é para contar, né? Para contar partículas. Bom, qual que é a definição? A definição de quantidade de matéria, gente, ela é um pouquinho complexa, né? Ela é a quantidade de átomos presente em 12 gramas de carbono 12. Ela também foi formulada, né, com base no carbono 12, mas existe uma maneira mais fácil, né, de dizer o que é um mol. O mol é uma quantidade. O mol são 6,02 vezes 10 a 23 coisas. Esse mol a menos 1 indica que por mol. Então, quanto seria um mol de laranjas?
seriam 6,02 vezes 10 a 23 laranjas, aproximadamente 600 cestilhões de laranja. Esse 0,2 ele pode ser omitido. Na maioria dos exercícios a gente não usa, a gente coloca simplesmente 6 vezes 10 a 23. Mas eu estou colocando aqui porque é a informação mais completa. Na hora que a gente está fazendo o nosso resumo, a gente escreve tudo. Para que serve quantidade de matéria? Serve para quantificar, para contar. Então, como se eu fosse contar alguma coisa em dúzia, né? A cada 12 coisas eu tenho uma dúzia. Aqui, a cada 6 vezes 10 a 23 coisas, eu teria um mol. Mas um mol de quê? De átomos, de moléculas ou de íons. Normalmente são essas partículas que a gente conta usando o mol. Não faz sentido contar um mol de pessoas, por exemplo, nem um mol de coisas macroscópicas, porque um mol é uma quantidade absurdamente grande para contar coisas muito, muito, muito pequenas. Certo? Agora, vamos ver uns exemplos aqui. A massa atômica de um átomo, aquele valor que eu encontro lá na tabela periódica, né, em todas as tabelas você encontra, a massa do sódio, que vai ser o meu exemplo aqui, é 23 U. Então, quando eu falo de massa atômica, massa de átomos, eu uso U. Mas e se eu tivesse 1 mol de sódio? Aí eu não chamaria de massa atômica, eu chamaria de massa molar, massa de 1 mol de sódio. Reparem que o número é idêntico, 23, 23 novamente. Só que aqui são 23 gramas por mol. Cada mol de sódio tem 23 gramas. Olha a diferença, então. Um átomo sozinho de sódio, invisível, microscópico, tem apenas 23 U. 600 sextilhões de átomos de sódio, 6 vezes 10 a 23 átomos, eles vão ter a massa de 23 gramas. A gente costuma escrever 23 gramas por mol. É assim que se representa. Mais um exemplo. Aqui, eu não vou pegar um átomo só, eu vou pegar um conjuntinho de átomos, que seria a água, né? O H2O. A massa molecular da água é a soma da massa de todos os átomos que compõem a molécula. Então, são os 2 hidrogênios, valendo 1 cada um, e 16 do oxigênio, então a soma dá 18. Ou seja, a massa de cada molécula de água é 18 U. Mas se eu tiver uma quantidade muito grande, uma quantidade igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu também vou ter 18, mas aí serão 18 gramas. A gente diz 18 gramas por mol. Então, olha só a diferença. Uma molécula, 18 U. Uma molécula é pequena, invisível, tão pequenininha que é microscópica. Agora, 1 mol de moléculas são 600 sextilhões de moléculas, e aí a massa disso vai ser dada em gramas. Nesse caso, 18 também, só que agora gramas por mol. Então, nesse quadrinho aqui, gente, tem um resumo de tudo que nós falamos sobre grandezas químicas, de uma forma bem simplificada, mas se fosse fazer um resuminho para estudar, que tivesse todas as informações essenciais, elas estão aqui. Bom, já chegamos na última parte, né? Eu falei que eu ia fazer exemplos, como se fossem exercícios mesmo, para cada situação que pode aparecer em questões e que vão surgir lá na lista de exercícios dessa semana. Então, eu coloquei aqui. O que é a massa atômica de um elemento químico mesmo, né? O que é aquele valor que aparece lá na tabela periódica? Ele é uma média entre a massa desses átomos. Cada tipo de átomo vai ter uma quantidade específica de isótopos, às vezes 2, às vezes 3, às vezes mais. E lembra aqui que é isótopo? É átomo de um mesmo elemento, mas que tem a quantidade de nêutrons diferente. Essa quantidade de nêutrons vai fazer com que o número de massa, né, do elemento seja diferente. Mas ele é isótopo porque o número de prótons é igual. Isótopo, mesmo número de prótons. Bom, e se tem o mesmo número de prótons, faz parte de um mesmo elemento químico. Isso é teoria lá do primeiro ano. Vamos ler o exercício. Um exemplo é um elemento M, não diz qual é, apresenta 2 isótopos, um com massa 79 e o outro com massa 81.
Sabendo que a massa atômica do elemento é 79,90 U, determine os percentuais de cada isótopo do elemento. Então, eu quero saber qual que é a porcentagem do isótopo 79 e do isótopo 81. Esse 79,9 dado na questão, deixa eu marcar a caneta aqui. Esse 79,9 aqui, ele já é a massa do elemento, é aquele valor lá da tabela periódica. Então, a ideia é mais ou menos assim, ó. Para calcular a massa atômica de um elemento, vou abreviar assim, eu preciso calcular a média ponderada. A média ponderada, ela é diferente da média simples, porque a média ponderada leva em consideração as porcentagens, as quantidades, né, relativas aqui de cada elemento. Então, vamos calcular a média ponderada. Vamos pegar os dados do exercício, né? Ele diz que tem um isótopo M de massa 79 e tem um segundo isótopo de massa 81. Mas ele não me diz, né, em nenhum momento quanto eu tenho de cada um, e é isso que o exercício me pede. E eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte: o elemento M, ele representa X%, M de massa de 79. O outro representa Y%. Então, não sei quanto vale, estou dando variáveis. Mas só tem esses dois isótopos. Então, eu posso dizer que a porcentagem X mais a porcentagem Y tem que dar 100%, né? Se eu somar os dois isótopos que eu tenho, tem que dar 100%. Isso vai me ajudar a escrever que Y vai ser igual a 100 menos X. Estou isolando esse Y aqui, essa variável. Vocês já vão ver para que eu vou usar isso. Vamos colocar na fórmula de média ponderada os valores que o exercício me deu. Então, ó, a massa atômica do elemento é 79,90 e ela vai ser dada por massa do primeiro isótopo, que é 79, vezes a porcentagem dele, que é X, foi o valor que a letra que eu atribuí ali. Mais o outro isótopo, que tem massa 81, vezes a porcentagem dele. Eu poderia colocar Y, mas eu teria uma equação com duas variáveis, não ia conseguir resolver. Mas aqui, ó, nessa parte de baixo, eu cheguei à conclusão que Y vale 100 menos X. Então, 100 menos X. E tudo isso tem que ser dividido por 100, porque nós estamos falando de média ponderada. Agora é cálculo, vamos fazer continha. Vou passar esse 100 lá para cima multiplicando, então já vou antecipando a conta. Eu vou ter 7.990 é igual a 79x mais 8.100. Aqui não esqueçam, tem que fazer distributiva, tá? Multiplica, menos 81x. Eu vou ficar com 7.990 menos 8.100. Isso aqui será igual a 81x negativo aqui com 79x menos 2x. Aí eu vou ter, vou fazer essa continha, gente, aqui no cantinho, ó. 8.100 menos 7.990, vai dar um valor negativo porque ó, o menos 8.100 é maior aqui, né? Então, 0 para 0, 1, 0. Menos 110. Então, eu tenho menos 110 é igual a menos x. Posso, né? Multiplicar por menos um dos dois lados e dividir, eu vou ter... eu já vou fazer a conta de cabeça aqui, gente. Eu tenho que 2x é 110, então eu posso dizer que x é igual a 55. 110 dividido por 2. Achei o valor de x. Já posso começar a resolver uma parte da questão. Eu já sei que o isótopo 79, que tinha x% aqui, ele é responsável por 55% dos átomos do M. E como que eu vou descobrir quanto que é a porcentagem do outro?
Ué, é o que falta para 100. Ou eu posso usar isso aqui também, né, gente? Ó. Y é 100 menos x. Como x é 55, 100 menos 55, 40 e... Opa, 45. 45%. E está respondido o exercício. Os percentuais aqui de cada isótopo são, para o isótopo 79, 55%, e para o isótopo 81, 45%. Ok? Resolvido o exercício, então. Bom, um segundo exemplo, agora um cálculo envolvendo o mol, né? O que eu faço com essa informação sobre mol? Que tipo de exercício pode ser pedido? Então, tem uma questão aqui que diz o seguinte. Qual a quantidade de matéria? Gente, toda questão que perguntar sobre quantidade de matéria, ele quer que você responda em mol. Então, ele quer saber se são 2 mols, 3, 5, quantos mols eu tenho? Quantidade de matéria é mol. Então, ele quer saber quantos mols de átomos de hidrogênio que está presente, né, em um mol do composto benzoato de amônio. Aí tem uma fórmula gigantesca. O exercício está perguntando sobre os hidrogênios. Então, vamos olhar para essa fórmula e ver quantos hidrogênios nós temos. Tem 4 hidrogênios aqui. E aqui tem mais 5, então tem que somar todos. Nessa molécula, nessa substância, tem um total de 9 átomos de hidrogênio em cada molécula. Certo? Ele quer saber quantos átomos tem em 1 mol dessa molécula. Então, vamos lá. Em uma molécula, eu tenho 9 átomos. Acabei de contar ali na fórmula. E se eu tiver 1 mol de moléculas? A quantidade de átomos de hidrogênio será igual a 9 mols. É proporcional, gente. Eu não escrevo mols aqui, porque o mol é como se fosse o metro, né? Tipo, eu vou escrever assim, 5 metros. Eu vou lá e coloco 5m, não coloco S no final. Então, o mol é uma unidade, não tem necessidade de colocar S no final. Então, ó, se uma molécula tem 9 átomos, se eu tiver 1 mol de moléculas, eu terei 1 mol de átomos de hidrogênio. Pronto. Então, esse é mais fácil do que os demais, na verdade, o exercício mais simples que tem. Eu vou só mostrar como exemplo. Ele poderia perguntar quantos mols de átomos de oxigênio eu tenho. O que eu teria que fazer? Olhar quantos oxigênios tem por molécula, teria 2 aqui. Então, em cada molécula teria 2 oxigênios. Em 1 mol de moléculas teria 2 mols de oxigênio. É proporcional. Último exemplo, agora é um caso envolvendo quantidade de moléculas. Então, assim, nesse tipo de exercício, a gente se direciona muito pela pergunta. O que ele quer saber? Ele quer saber sobre quantidade de matéria? Nós já vimos que vai ser respondido em mol. Esse exercício quer saber sobre quantidade de moléculas. Então, vamos ler. O efeito estufa é um fenômeno de graves consequências climáticas que se deve a altas concentrações de gás carbônico no ar. Considere que, num dado período, uma indústria contribuiu para o efeito estufa lançando 88 toneladas de gás carbônico na atmosfera. O número de moléculas de gás lançado no ar neste período, né, foi aproximadamente... Então, ó, quantas moléculas nós vamos responder? Então, primeiro, uma informação importante. Uma tonelada é 1 milhão de gramas. 10 a sexta gramas. Eu estou colocando isso aqui porque tem que fazer uma conversão de unidades e aí eu vou usar esse artifício. Agora, vamos dar uma olhada para o CO2, né? O CO2 ele tem um carbono, que tem massa 12, e 2 oxigênios com massa 16. Eu consigo, então, chegar à conclusão que a massa molar do gás carbônico é 42 gramas por mol. E o U? O não importa aqui, gente, nós estamos falando de quantidades gigantescas, ó, em toneladas de gás carbônico. A gente só usa o U quando a questão pergunta a massa de moléculas ou a massa de um íon. Aí faz sentido usar U. Quando eu estou falando em quantidades grandes de coisa, gente, é mol e a quantidade medida em gramas.
Então, vamos escrever o que está escrito nessa informação, né? Escrever por extenso. Está dizendo que a cada 1 mol de gás carbônico, a massa será 444 gramas. Mas 1 mol de qualquer coisa, de acordo com a constante de Avogadro aqui, 1 mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas. O exercício quer saber justamente quantas moléculas eu tenho em 88 toneladas de gás carbônico. Aí eu caio num problema, gente. Eu não posso colocar 88 toneladas aqui embaixo, porque eu estou falando em gramas na linha de cima e eu não posso misturar unidades. Mas eu estou escrevendo aqui para vocês que 1 tonelada são 10 a sexta gramas, 1 milhão de gramas. Então, no lugar de toneladas, 10 a sexta gramas. Olha como resolve a vida. Eu fico com gramas e gramas embaixo, gramas em cima e embaixo, vou calcular o valor de x, ok? Regra de 3. Repara que eu não vou fazer nada com esse 1 mol, porque o exercício não pergunta sobre mol, sobre quantidade de matéria, ele pergunta sobre moléculas e a minha regra de 3 vai ser nesse trecho da conta, ok? Então, vamos fazer multiplicação em cruz, achar o valor de x. X vai ser 88 vezes 10 a sexta gramas, vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. A resposta vai sair em moléculas, porque aqui no denominador eu vou colocar... Deixa eu tentar colocar um pouquinho mais para cima esse risco aqui. Aqui no denominador, eu vou colocar 44 gramas. Cancela grama com grama, eu vou ter resposta em moléculas, e aí vamos fazer conta. Dá para simplificar várias coisas aqui, ó. Eu posso simplificar 88 com 44, aqui eu fico com 2. Aí eu vou ficar com 2 vezes 6, que vai dar 12, vezes 10 a 23, com 6. Então, vamos lá. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, 29. Só que, gente, eu tenho 12 aqui, né? Para ficar em notação científica, eu vou andar com a vírgula para cá, eu diminuo aqui, aumento lá do outro lado. 1,2 vezes 10 elevado a 30 moléculas. O exercício pede a quantidade aproximada. 1,2 é aproximadamente 1. 1 vezes 10 a 30, item A. Certinho? Então, a resposta pediu quantidade de moléculas, respondemos em quantidade de moléculas. Ok? Acabamos. Façam os exercícios da semana passada também. Eu já coloquei gabarito para vocês e resolução comentada. E vamos depois fazer os exercícios do Forms, que são dessa vez para avaliação. Ok? Então, bons estudos!